Etapa final da nossa aula de Exchange Online. Vem comigo para mais essa aula. Bom, pessoal, para acessar o rastreamento de mensagens, você vai acessar o centro de administração do Exchange. Você vai vir aqui em fluxo de e-mail e aí você vai ter rastreamento de mensagens. Aqui em rastreamento de mensagens, eu consigo visualizar se uma mensagem foi entregue no servidor de e-mail do destinatário, se o destinatário me enviou uma mensagem e eu não recebi essa mensagem, eu consigo validar por que essa mensagem não foi recebida. Eu consigo identificar onde essa mensagem parou, se a mensagem foi realmente entregue ao usuário ou se não. Então, você consegue monitorar o seu tráfego de e-mail do Exchange Online. Veja que ele me dá alguns templates de rastreamento de mensagens. Então, eu tenho mensagens enviadas do meu domínio primário no meu último dia, mensagens recebidas pelo meu domínio primário no último dia, mensagens pendentes de entrega aos usuários da minha organização, todas as mensagens em quarentena dos últimos 7 dias e todas as mensagens com falha nos últimos 7 dias. Esse aqui é um template que a Microsoft te entrega para você fazer um rastreamento de mensagens. Douglas, como que eu faço um rastreamento de mensagens? A gente vai clicar nesse botão aqui, ó, iniciar um rastreamento. Ele vai me abrir essa janela de novo rastreamento de mensagens. Aí eu posso localizar todas as mensagens ou então posso localizar mensagens específicas enviadas por remetente ou destinatário. E aí aqui em remetente eu tenho a opção de tudo. Se for de um usuário específico, você vai colocar aqui o remetente desse usuário específico. Ou se for de um destinatário específico, você vai colocar aqui. Se eu não colocar nada, ele vai trazer tudo. Independente se eu vou colocar o remetente ou destinatário, se eu vou pedir para ele trazer tudo, eu vou especificar um intervalo de tempo. Então eu posso definir de 0 hora até os últimos 90 dias. Ou então eu posso definir um intervalo de tempo personalizado, que é até 90 dias. Quando eu clico em intervalo de tempo personalizado, eu vou definir qual é a data e hora de início e término do meu rastreamento. Então eu posso colocar aqui o dia, o horário e pedir para ele fazer a pesquisa. Eu vou aqui voltar para o controle deslizante e vou pedir para ele trazer dos últimos 30 dias, dos últimos 10 dias. Observe um ponto importante, que quando eu faço o rastreamento de mensagens dos últimos 10 dias, eu consigo visualizar esse relatório com acesso instantâneo online. Agora, se eu tento fazer um rastreamento de mensagem de 15 dias, 30 dias ou 90 dias, eu não vou conseguir visualizar esse relatório aqui no centro de administração do Exchange e somente em arquivo CSV para download, tá ok? Vou deixar aqui em 10 dias. Status da entrega da mensagem. Se eu quero tudo ou apenas as mensagens que foram entregues ou as mensagens que apresentaram falha, as mensagens que estão pendentes ou aquelas que estão em quarentena ou aquelas que foram filtradas como spam. Eu vou deixar como todos. ID da mensagem. Se você pegar o cabeçalho de qualquer mensagem, ela vai ter um ID. Esse ID é um identificador da mensagem de e-mail que você está enviando. Se você tiver o ID de algum e-mail, de alguma mensagem de e-mail, você pode colocar aqui e ele vai fazer o rastreamento dessa mensagem para você e te entregar o status dessa mensagem. O que aconteceu com ela? Se ela apresentou falha, se ela foi entregue, ou se ela caiu em quarentena, por exemplo. Direção. A direção está relacionada à entrada da mensagem, se a mensagem enviada para usuários na minha organização, ou a saída. Se a saída são as mensagens enviadas por usuários da minha organização. Eu vou deixar em todos. Endereço IP do cliente original. Se você tiver o endereço IP do servidor de e-mail do remetente, você pode colocar aqui. Tipo de relatório. Relatório de resumo avançado e relatório de resumo estendido. Ele gera um arquivo CSV, somente para download, é o que eu estava falando. Ali na parte de cima, quando você seleciona aqui o intervalo de data, dos últimos 10 dias você vai conseguir visualizar esse relatório no acesso online. Acima de 10 dias você só vai conseguir ter acesso a isso em formato CSV. Em formato CSV, você pode escolher um resumo avançado ou você pode escolher o relatório estendido, que aí ele vem mais completo.
Se você clicar nesse izinho aqui, ele vai te dar uma explicação do que é o relatório estendido. Ele está disponível apenas como um arquivo CSV para download, e aí ele vai incluir as mensagens e informações que os relatórios de resumos e resumos aprimorados, juntamente com todos os detalhes abrangentes do roteamento e eventos da mensagem. Eu vou deixar aqui como acesso instantâneo, vou clicar em pesquisar. Ele vai fazer a pesquisa para mim. Quando eu faço a pesquisa, ele vem para essa tela de resultado da pesquisa de rastreamento de mensagens. E ele traz para mim todos os e-mails enviados e recebidos nos últimos 10 dias. Veja que aqui no nosso ambiente de teste, eu só tenho 3 mensagens, que foi do dia 6/9, 2 mensagens com status de entrega e uma mensagem com status de falha. Eu tenho o remetente, eu tenho o destinatário e o assunto da mensagem. Eu vou abrir aqui uma mensagem para ver o que a gente consegue ver. Então veja, eu tenho o remetente, que é um e-mail que está vindo lá da Microsoft, para esse destinatário aqui, que é o nosso e-mail de teste, e o status da mensagem. A mensagem foi entregue na caixa de correio do destinatário. Ou seja, essa mensagem ela foi processada e foi entregue. Eu tenho a data da entrega da mensagem, juntamente com o horário. E aqui mais informações, eu tenho se o destinatário não encontrou a mensagem na pasta, na caixa de entrada, ela pode ter sido excluída ou movida para uma outra pasta lá como lixo eletrônico. E isso pode acontecer de forma manual ou de forma automática, dependendo do ambiente do cliente que recebeu a mensagem. E aí vai estar baseado numa regra de entrada ou uma regra de varredura que está configurada no ambiente do cliente do destinatário. E aí você vai pedir para o destinatário para pesquisar a mensagem lá nas caixas que ele tem, seja na caixa de entrada, no lixo eletrônico, enfim, a mensagem ela foi processada e foi entregue. Aí ele me traz uma dica, dizendo que se o destinatário ainda não estiver vendo a mensagem no Outlook, ele pode estar com problema de conexão. E aqui um pouco mais abaixo eu tenho o evento da mensagem. E aqui no evento da mensagem, então eu vou ter desde quando a mensagem entrou no meu Exchange Online, até eu conseguir validar por onde ela passou. Se ele tiver percorrido mais de um caminho, vai ter todos os caminhos aqui do percurso da mensagem, tá? Aqui ele só teve um caminho, por isso que ele está mostrando esse campo aqui, dizendo que a mensagem, que o detalhe da mensagem é que ela foi entregue. Por isso a gente não consegue visualizar muita coisa nessa mensagem. Mais informações? Aqui eu tenho o ID da mensagem. Lembra que eu falei do ID da mensagem agora há pouco? Isso aqui é o ID da mensagem. Aqui ele me mostra o tamanho da mensagem também. Vamos abrir outra mensagem? Vamos ver essa outra aqui que está com status de entrega. Veja, essa daqui, no eventos da mensagem, eu tenho um caminho um pouco maior. Observe que ele fala aqui que a mensagem ela foi recebida por, e aí ele me dá o nome do servidor, usando o TLS 1.2. Em seguida, o próximo passo, ele me fala que a mensagem foi registrada no diário. Lembra que a gente habilitou o diário? O diário foi enviado para o seguinte e-mail, que é esse e-mail aqui, que a gente colocou lá no diário. E ele vai também mostrar o ID da mensagem do journal, da regra de diário. E em seguida, o último campo, ele fala que a mensagem foi entregue com sucesso na caixa do usuário. E aí a gente tem o ID da mensagem, a gente tem o tamanho da mensagem e ela veio de qual IP. Vamos ver essa outra mensagem aqui que está com status de falha. Se ele carregar o diagnóstico, ok, você vê que a mensagem ela foi recebida, foi processada, mas ela não foi entregue. Douglas, por que essa mensagem foi entregue? Veja aqui no status que ele vai falar para mim o motivo. O Office 365 recebeu a mensagem que você especificou, mas ela não foi entregue ao destinatário. E aí ele me fala qual é o destinatário devido à seguinte mensagem de erro. E aí ele vai me dar o código do erro. E aí ele está falando que a mensagem ela não foi autenticada devido à política DMARC. Ou seja, ele não foi aceito devido à política. E aí ele fala para a gente entrar em contato com o administrador do domínio, no caso disso aqui ser um e-mail legítimo. E aí ele me dá uma URL de suporte do Google, né, para a gente validar o erro que aconteceu.
E aí ainda me fala que foi enviado uma mensagem de notificação de falha na entrega, no caso um NDR, para o Microsoft Exchange, @treinamento, com o nosso domínio onmicrosoft.com. E ainda ele me dá a opção aqui de como corrigir. Aí ele fala o que o remetente tem que fazer, que no caso aqui é o do nosso lado. E aí ele fala para seguir as instruções de correção na falha da entrega. E aqui no evento da mensagem ele vai me falar tudo que aconteceu. E aí ele me fala que esse e-mail não é autenticado de Microsoft.com, por isso que ele não é aceito devido à política DMARC. E aí ele te dá todo o problema relacionado a essa falha na entrega. É interessante que esse e-mail aqui de falha na entrega ele traz bastante informação, até porque a gente configurou o diário, né? A gente fez a configuração do nosso diário, então ele mostra aqui que isso aqui foi registrado lá no diário do Exchange Online, e ele traz esse erro aqui específico, e também você pode pegar esse código de erro aqui e jogar na internet, e você vai ter uma documentação, você vai ter artigo, você vai ter muita informação sobre esse erro, e você vai saber partir como solucionar esse problema. E da mesma forma eu vou conseguir fazer isso para qualquer outra mensagem. Então vou fazer aqui um novo rastreamento. Eu envio umas mensagens novas e vamos validar como é que ficou esse rastreamento dessas novas mensagens. Vou colocar aqui o usuário suporte, 10 dias, vou deixar marcado em todos e vou clicar aqui em pesquisar. Ó, ele trouxe aqui para a gente 4 e-mails enviados pelo remetente do usuário suporte para esses destinatários, nossos destinatários, Vingadores, usuário MIG0401, o Douglas.Oliveira, com o assunto teste de e-mail. Vamos abrir essa mensagem. Eu tenho novamente o remetente, tá aqui, o destinatário, o status, a mensagem foi enviada com sucesso, entregue na caixa de entrada do destinatário, e vamos validar o evento da mensagem. Vamos aqui no evento. Se alguém reclamar, Douglas, os e-mails da sua empresa não estão chegando para mim. Você vem aqui, faz um rastreamento de mensagens, coloca lá o seu usuário, coloca o destinatário, né, o remetente, o destinatário, e você vem aqui no evento da mensagem para validar e acompanhar todo o status da entrega da mensagem. Ou seja, a mensagem ela foi recebida pelo Exchange Online. Em seguida, a mensagem ela foi submetida, ou seja, ela foi enviada. Como a gente configurou a regra de diário, ele acrescenta aqui a regra de diário, mas normalmente você não vai ter a regra de diário, então essa configuração aqui não vai aparecer. E a mensagem ela foi entregue com sucesso. Então você consegue identificar os eventos da mensagem validando todo o caminho que a mensagem percorreu. Esse é o rastreamento de mensagem. E aí, se você precisar, você pode fazer um rastreamento e exportar isso para o CSV e entregar para o seu gestor, se for necessário.